mais uma vez para mais uma transmissão ao vivo. E hoje trouxemos aqui para a nossa reflexão, hoje dia 27 de março de 2020, trouxemos aqui para a nossa reflexão para o dia de hoje, do livro Agenda Cristã, de Chico Xavier, uma belíssima mensagem que está logo no seu prefácio, onde nos fala e nos chama a atenção para a nossa vida, o verdadeiro sentido da vida, as diretrizes que nós temos que buscar para a nossa vida, em especial a nossa vida, não vida material, mas a nossa vida espiritual, que via de regra nós buscamos os caminhos exteriores e esquecemos de buscar verdadeiramente as transformações necessárias por via dos caminhos interiores. Então, os espíritos amigos nos chamam a atenção neste prefácio que, via de regra, nós ficamos vigiando a vida dos outros, nós ficamos interferindo na vida e também no livre-arbítrio das outras pessoas e nos esquecemos da nossa vida. Enquanto estamos cuidando da vida dos outros, nós esquecemos de cuidar da nossa. Então nós temos que nos preocupar verdadeiramente com a nossa vida para buscarmos esta transformação tão urgente e necessária. E aí nos diz o seguinte, uma frase que destacamos aqui, que o homem renovado para o bem é a garantia substancial da felicidade humana. O homem renovado para o bem é a garantia substancial da felicidade humana. Então nós temos que buscar constantemente, com todas as forças que tivermos ao nosso alcance, esta transformação para esta verdadeira felicidade interior. Conforme Jesus nos promete lá no Sermão do Monte, quando ele nos fala sobre as bem-aventuranças, que todos nós um dia seremos felizes. Um dia, todos nós conquistaremos este patrimônio divino e direito natural de todos, chamado felicidade. Mais adiante, nós encontramos aqui uma comparação belíssima que estes companheiros nos trazem, nos chamando a atenção para um indígena. Um indígena, se ele for retirado lá do meio da selva, onde ele está vivendo, onde ele está acostumado, e for trazido para o meio da civilização, não seremos nós, seres que já nos encontramos numa condição de civilidade um pouco mais avançada do que eles, ou do que ele, que devemos nos rebaixar à condição de selvagem, mas sim ele é que deve se esforçar para alcançar a condição de civilidade. Ele que tem que se esforçar. Então, assim, nós devemos também nos esforçarmos para alcançarmos a verdadeira civilidade, esta verdadeira transformação. E ainda nos diz, numa outra comparação belíssima, nos diz o seguinte, que um astrônomo, quando ele está admirando o universo, quando ele está realizando as suas pesquisas, para ele conhecer um pouco mais sobre as estrelas, numa dessas comparações que eles nos trazem, não são as estrelas que devem descer até ele, porque elas não descerão, mas sim estes nossos cientistas no segmento da astronomia é quem devem trabalhar para desenvolverem equipamentos melhores para terem condições de investigarem de uma forma mais profunda o nosso universo. E ainda nos fala também, numa outra comparação belíssima, sobre termos no nosso corpo uma região
uma certa infecção, que não devemos simplesmente espantar as moscas, mas sim tratarmos aquela infecção, porque simplesmente espantarmos as moscas que estão rondando aquele local que está infeccionado não irá resolver aquele problema da infecção, mas sim tratarmos verdadeiramente aquele local que se encontra adoentado. E aí nos diz, numa outra frase que destacamos aqui, belíssima, nos dizem o seguinte: inegável o imperativo da colaboração na jornada evolutiva. Em todos os departamentos do universo, conheceremos benfeitores e beneficiados. Então aqui ele nos fala daquela lei de colaboração que todos nós estamos submetidos. Recebemos, sim, benefícios desses companheiros, que nós os chamamos de anjos de guarda, mas é lógico que temos que fazer aquele esforço constante, urgente e necessário para que esses companheiros possam agir de uma forma mais livre na nossa vida. Temos que preparar o nosso campo mental para que eles tenham condições de trabalharem de uma forma mais tranquila, mais afinizados conosco, afinidade para o bem. Isso nos fala desse princípio de solidariedade que todos nós estamos submetidos nesta lei cósmica do universo. E ainda nos diz o seguinte, que é compreensível o socorro sistemático entre todos nós. Temos que compreender esta necessidade de socorro. E ainda nos dizem que, via de regra, nós, ainda na nossa ignorância, achamos que estes companheiros que se encontram do outro lado da vida, os nossos entes queridos, ou estes que nós chamamos de anjo de guarda, que eles têm o conhecimento de tudo. Não, eles não têm o conhecimento de tudo. Eles também estão em fase de aprendizado, estão constantemente se esforçando para aprenderem um pouco mais. E aí, mais adiante, eles ainda nos dizem, e aqui destacamos, que este pequeno curso de espiritualidade, que é este livro que começamos a comentar neste dia, este pequeno curso de espiritualidade são apenas recomendações. São recomendações, não são receitas prontas, mas recomendações que eles nos trazem com base no Evangelho do Cristo. E ainda nos diz que ele, no caso este livro, são palavras que nos são apresentadas para nos auxiliarem no nosso processo de luta constante para a nossa transformação, onde nos dizem que o milagre da perfeição é obra de esforço. Então, aquilo que nós chamamos ou denominamos ainda de milagre da transformação, nós o alcançaremos. Nós o alcançaremos não de braços cruzados, mas através do nosso esforço constante, através do nosso conhecimento, ou seja, buscarmos o conhecimento, conforme Jesus nos chama a atenção, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ainda nos dizem que para buscarmos e alcançarmos este conhecimento, nós precisamos de disciplina, nós precisamos nos elevarmos, nós precisamos de serviço constante no aprimoramento no templo do próprio eu. Então é isto que nós precisamos. Precisamos nos esforçar, lembrando constantemente dos ensinamentos do Divino Mestre Jesus, onde ele nos chama para esse conhecimento da verdade. Em verdade, jamais surgirá no mundo por aparências exteriores, ou seja, o reino de Deus, aqui estamos falando do reino de Deus, que é a edificação de Deus no próprio homem. Isto não acontecerá e não surgirá no meio de nós e em nós, no nosso interior, sem que façamos
a nossa parte, aquele esforço constante para a nossa transformação. E a doutrina espírita nos chama a atenção constantemente para isto, que não vamos alcançar esta condição que todos nós dizemos almejar, de seres transformados, de seres renovados, dentro daquela lei do menor esforço ou do nenhum esforço, mas sim através daquela lei constante do trabalho, a lei da transformação constante, não transformação dos outros, mas transformação de nós próprios. E todos nós estamos capacitados para isto. Nos esforcemos, olhemos para dentro de nós, conhecemos-nos e, com certeza, uma vez nós chegando a esta condição de conhecimento, conforme aquele filósofo antigo nos diz sobre essa necessidade de conheça-te a ti mesmo, nós conseguiremos realizar esse processo milagroso da nossa transformação. Porque sem nos conhecermos, como, em que ponto e em que momento começaremos verdadeiramente melhorar? Se ainda não nos conhecemos, não sabemos em que ponto, em que momento devemos iniciarmos esse processo de transformação. Muita paz a todos, uma boa tarde e até a próxima oportunidade para mais um momento de reflexão. Um momento de reflexão à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo. Paz a todos nós.